Mais uma história de setorista aqui no canal e dessa vez eu vou falar de quando o lateral Zeca tentou me acertar com uma bolada durante um treino aberto do Santos. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, que você curta, que ative as notificações, que dê o hype se essa ferramenta já estiver disponível. Tudo isso nos ajuda muito nessa empreitada que está no início. O canal principal está lá consolidado, mas o nosso canal secundário aqui está começando. As histórias setoristas serão publicadas por aqui e eu conto com a ajuda de vocês. Se eu não estou enganado, isso ocorreu em 2016. Eu estava para ser efetivado, se eu não me engano, ainda estagiário, trabalhando pelo GE. E o Juliano Costa, um abraço para ele, eu não sei se ele me acompanha. De fato, foi muito difícil conversar com o Juliano por um tempo, porque foi ali um dos responsáveis pela minha demissão. Mas depois ele conversou comigo, disse que tem muito orgulho da carreira que eu construí, que naquele momento foi uma decisão que ele teve que tomar, enfim, já fica aqui como um mini história de setorista, não é bom você encerrar esse tipo de ciclo, então um abraço para o Juliano se ele assistir esse conteúdo. Ele estava incomodado com o número de cruzamentos errados do Santos, né? O Juliano, um santista, meu chefe na época, ele falou, pô Lucas, faz um levantamento de quantos cruzamentos errados esse Santos dá. Na época a gente estava com alguma parceria, não lembro se com Footstats ou com SofaScore, eu acho que era Footstats. E eu falei, tá bom, né? Peguei os laterais da época, principalmente Zeca e Vitor Ferraz, né? O Zeca ali de pé trocado e o Vitor Ferraz, e eu fiz esse levantamento e de fato a coisa era feia, né? A cada 10 cruzamentos se acertavam 1 ou 2. Se falava muito mais sobre o Vitor Ferraz do que sobre o Zeca ainda tinha aquele asterisco, pô, ele é destro, é difícil para ele ter que cortar para a direita. Já o Vitor Ferraz já era muito cobrado pelos cruzamentos, teoricamente, ruins naquele momento. E eu fiz a matéria, meio que despretensiosamente, né? Mas o GE é um canhão, e essa matéria bateu mal no elenco. E bateu mal principalmente nos laterais. Para minha sorte, no dia que a matéria vai pro ar, a matéria deve ter ido pro ar, sei lá, 4, 5 da manhã, treino aberto no CTI Pelé. Tinha muito treino aberto na época, saudades inclusive. Tomara que o Cuca abra treinos aqui, porque ele gostava de abrir lá em 2018. Treino aberto, qual atividade começa? Cruzamentos. Era um momento ali de situações ofensivas, finalização, contexto de jogo e muito cruzamento. A cada cruzamento certo, o Zeca virava para mim, que eu tava ali na grade, e falava, anotou esse? Esse aí foi bom! Tu não é pica, pô, fala se esse é bom, tu não sabe cruzar bem, tu não é lateral. Assim, mano, um atrás do outro. O Vitor Ferraz, quietinho, profissional, já gravei história de setorista aqui de como ele me ajudou a entender e melhorar a relação com os jogadores de futebol. Mas o Zeca, ele tava despirocado. Aí teve uma bola que o Vitor Ferraz acertou. O Zeca falou, e aí? Pegou a bola e, moleque, ele deu uma bolada na minha direção. Uma bolada, ele tava pelo lado direito, né? Eles estavam, o técnico também invertia ali para os cruzamentos. O Zeca me deu uma bolada. Cara, não pegou, por sorte, eu fiz assim, pegou entre eu e o 12, o Vitor. Beijo pro Vitor. Ele sabe bem, tomara que ele comente esse vídeo, a Gabi também tava próxima, mas, mano, pegou na cara de... Pá! Mano, eu fiquei sem reação. Ele pediu desculpa. Porque, tipo, mano, ele se perdeu muito ali. Porque era uma bola que ele tinha que levantar e jogar, porque estavam ali com cruzamento, tinha que deixar perto ali de algum dos membros da comissão técnica que estava ajudando, talvez o roupeiro, enfim. Mano, ele perdeu a linha, ele deu uma puta de uma bola, sorte que não pegou, passou perto da Gabi também, porque a bola meio que ricocheteou. Ele pediu desculpa, falei, tá tudo bem, e, mano, ficou um climão no treino, E ele parou de zoar, né, parou de meio que cobrar cada cruzamento. E ali eu entendi que a matéria por si só era jornalística, era relevante, mas existe muito do contexto, sabe? Ia ter treino aberto, será que precisava de uma matéria daquela? Será que era uma matéria fazer sobre cruzamentos errados? Será que o GE faria uma matéria se fosse uma média de 6 acertos em 10? Se o Vitor Ferraz e Zeca estivessem empilhando assistência, será que teria uma matéria dupla de laterais do Santos? Será que teria? Será que não foi uma indicação só porque nós somos santistas e queríamos criticar? Será que a gente não usou uma matéria como alvo? E aí, por outro lado, eu também entendi que o Zeca se passou, né? Porque tem outro tipo de jogador que não faz isso. Ele tá errado, ele perdeu a cabeça.
Mas aquele tipo de coisa vai te criando uma casca, vai te fazendo acostumar, vai te fazendo refletir. Eu avisei a chefia que socorreu, falei, puta, acontece, que pena, que merda. Machucou? Não, não machucou. Ah, então segue o jogo, passou. E o Zeca foi um cara que eu não tive uma boa relação no Santos, né? Nunca acessei o Zeca. No episódio de Fábio Nogueira, ele foi contra eu entrar no CT. Naquele episódio que eu já contei da desdemissão do Levir Coupe, né? Quando a gente publica que ele ia sair, ele acaba ficando, o Zeca apareceu no portão para dar risada de mim. Ele nunca foi um cara muito fácil de lidar, ficou com essa imagem, ficou, né? Porque é normal, né? Tipo, se o cara me vê como um cara ruim, como um maldoso, vai ficar para sempre. É difícil você superar. E tem alguns jogadores que lidam melhor, que entendem a profissão do outro, tem quem não. Eu acho que ali também a gente passou um pouquinho do tom. E o Zeca não precisava fazer o que fez, mas, mano, se aquela bola pega em mim, seria difícil. E aí, juntando, né, um pouquinho de história setorista no outro, eu entrevistei o Alisson recentemente lá pro canal principal. Se você não assistiu, assista. E no final a gente tava conversando, né? E eu falei pra ele, em um momento eu falei, pô, porque eu também era chato, né? Aí ele falou, mano, tu fazia uns posts... Desculpa. Fazia uns posts que não precisava. E é verdade, eu recebi um conselho de um amigo meu certa vez que faz muito sentido, é um cara super competente, deu muito certo, não vou falar quem é, né, mas ele é, do ramo de futebol ele é gigantesco. E ele falou, cara, você é muito uruguaio, minha família é uruguaia, né, então ele usou essa expressão sabendo o que estava falando, ele falou, cara, você é muito uruguaio, você entra em todas as divididas, uma hora você vai se machucar. Ao longo do tempo você vai entendendo as divididas que você entra, alguma opinião ou outra que você pode cometer, alguma matéria negativa ou não que você pode segurar, alguma fonte que você pode preservar. Isso é do jogo, né? Uma negociação diária, sempre trucando, sempre jogando pôquer. Eu acho que aquela matéria da época foi uma dividida que não precisava, mesmo eu não sendo ali o grande responsável. E quando eu converso com o Alisson, eu fico feliz. O Alisson fala, você foi amadurecendo. A gente amadureceu junto, né? Tipo, você que estava lá quando eu comecei a jogar, e hoje eu tô aqui te entrevistando, a gente sabe quanto você é competente, quanto você tem credibilidade, quanto você sabe e evoluiu. E é isso, né? Um Alisson que já me ligou nervoso uma vez, você deve ter visto na entrevista quando eu falo. E hoje ele troca ideia comigo, se a gente se encontrar, a gente vai conversar, eu posso entrevistá-lo, a gente vai amadurecendo e lidando melhor com as situações. Mas nessa, o Zeca perdeu muito a cabeça. Mano, se pega em mim, eu tava fudido. Se pega na Gabi, então ia dar uma merda colossal. Mas enfim, queria contar esse caos que acabei juntando com outras historinhas menores de setorista, tanto no começo quanto no final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem prestigiando a História de Setorista por aqui. E seguimos juntos, se inscrevam, curtam, porque esse canal Secundário tá começando agora e precisamos muito da ajuda de vocês. Fechou? Tamo junto, até o próximo.